Existe um nome escrito no chão desta cidade que você provavelmente já passou por cima sem perceber. Uma rua, uma praça, um bairro inteiro. Mas por trás desse nome, existe uma história que começa num porto europeu, atravessa um oceano, derruba uma floresta e transforma para sempre o interior de São Paulo. E com ele, o próprio Brasil. Hoje, você vai descobrir 10 sobrenomes que não são apenas famílias. São capítulos vivos de uma das épocas mais intensas, contraditórias e fascinantes da história brasileira. O ciclo do café. Se você está assistindo pelo canal, provavelmente está na televisão. E se estiver, já sabe o quanto esses episódios demoram para chegar até você. Então, peço um favor simples. Se puder, acesse o canal pelo celular ou computador, se inscreva e compartilhe esse vídeo com alguém. Cada inscrição e cada compartilhamento ajudam esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E é isso que mantém esse canal vivo e crescendo. Agora fecha os olhos por um segundo. Imagine o interior de São Paulo no ano de 1870. Não existe asfalto. Não existem cidades como você as conhece. O que existe é uma terra vermelha, densa, que os estudiosos chamarão de terra roxa. Um solo de origem basáltica extraordinariamente fértil que guardava uma riqueza que ninguém ainda havia extraído por completo. E no meio desse silêncio verde, chegavam as famílias, com sementes, com dívidas, com esperanças e com um nome que carregariam para sempre. É desses nomes que vamos falar hoje. Há um sobrenome que deu nome a uma cidade inteira no interior paulista. E essa cidade nasceu de uma fazenda que já foi a maior propriedade agrícola do Brasil. Não começa por um fazendeiro. Começa por um engenheiro que foi treinar em Paris, que construiu trechos de estrada de ferro para Dom Pedro II na Serra da Mantiqueira e que um dia decidiu apostar tudo num solo avermelhado perto de Ribeirão Preto. Esse homem se chamava Henrique Honoré Dumont. E o sobrenome que ele carregava, Dumont, ficaria registrado na história não apenas por causa do café, mas por causa de um filho que voaria mais alto do que qualquer cafeeiro poderia imaginar. Em 1879, Henrique Dumont comprou da família Silva Prado a fazenda Arindeúva, nos arredores de Ribeirão Preto, e a rebatizou com o próprio nome. O que viria a seguir foi algo que poucos homens conseguiram fazer na história da agricultura brasileira. Em pouco mais de uma década, a Fazenda Dumont se tornaria a maior propriedade agrícola do Brasil, com 5 milhões de pés de café em produção. Mas o que tornava aquela fazenda diferente de todas as outras era a visão de engenheiro do seu proprietário. Henrique Dumont construiu dentro dos limites da fazenda uma ferrovia particular com 96 quilômetros de trilhos internos. Importou 7 locomotivas da Inglaterra. 40 vagões percorriam os cafezais carregados de sacas até a estação Mogiana em Ribeirão Preto, de onde o café seguia para Santos e depois para o mundo. Era uma empresa agroindustrial antes que esse conceito existisse. A imprensa da época, que tinha o hábito de eleger o maior produtor de café do ano, com o título informal de Rei do Café, logo reconheceu Henrique Dumont como o primeiro a ostentar essa coroa. Foi durante esse período áureo que seus filhos cresceram entre os cafezais, as oficinas e as locomotivas da fazenda. Um deles, o 6º filho, chegou à fazenda com apenas 6 anos de idade em 1879. Chamava-se Alberto Santos Dumont e foi entre aquelas máquinas e trilhos que o futuro pai da aviação aprendeu a se apaixonar pela mecânica e pelo desejo de vencer o ar com a mesma determinação com que seu pai havia vencido a terra. A história, porém, tem uma virada brutal. Numa tarde de trabalho, Henrique Dumont sofreu uma queda que o deixou hemiplégico. Parcialmente paralítico, sem condições de continuar gerenciando o império que construiu, foi obrigado a vender a fazenda. Primeiro para a Companhia de Melhoramentos do Brasil, depois para um grupo de capitalistas ingleses que fundaram a Dumont Coffee Company. A família seguiu para a França. E foi com a herança desse café paulista que Alberto Santos Dumont financiou seus experimentos em Paris, construiu seus balões e, em 1906, fez o voo que o tornou uma lenda. O sobrenome Dumont, hoje,
é o nome de uma cidade paulista que nasceu daqueles cafezais. É a memória de um engenheiro que nunca viu o filho voar, mas que abriu caminho para que isso fosse possível. Mas se Henrique Dumont foi o primeiro rei do café, o terceiro é talvez o mais improvável de todos. Imagine um menino de 8 anos chegando a um país desconhecido, sem falar a língua, sem qualquer recurso além do trabalho dos pais. Esse menino se chamava Franz Schmidt. Havia nascido em 1850 num vilarejo chamado Osthofen, no então Reino da Prússia, hoje pertencente ao estado da Renânia-Palatinado na Alemanha. Em 1858, os pais Jacob e Gertrude Schmidt embarcaram para o Brasil com o filho pequeno, fugindo de uma crise econômica que tornava a vida impossível para os trabalhadores rurais europeus. A família chegou à fazenda Ibicaba, em Limeira, como colonos. Era uma experiência que já estava dando sinais de esgotamento. O sistema de parceria criado pelo senador Vergueiro prometia divisão de lucros, mas frequentemente aprisionava os imigrantes em dívidas impagáveis. Os Schmidt sobreviveram àquele sistema e Franz cresceu trabalhando na lavoura até os 23 anos. Com a paciência metódica que caracterizaria toda a sua trajetória, juntou dinheiro. Abriu um armazém de secos e molhados em Descalvado, uma cidade estrategicamente localizada na rota entre Ribeirão Preto e Jundiaí, por onde escoava o café do interior. Observou, aprendeu, comprou sua primeira fazenda em Santa Rita do Passa Quatro. E então, em 1890, com o financiamento da empresa exportadora alemã Theodor Wille & Co., o Franz Schmidt, agora Francisco Schmidt, já completamente integrado à vida paulista, comprou a Fazenda Monte Alegre em Ribeirão Preto. O antigo proprietário, João Franco de Moraes Otávio, estava profundamente endividado. Schmidt, ao contrário, era o maior credor positivo da região, com quase 3.000 contos de réis de saldo positivo registrado. O contraste entre os dois homens naquela transação dizia tudo sobre quem havia entendido as regras do jogo cafeeiro. O que Schmidt fez com Monte Alegre foi extraordinário. Comprou fazenda após fazenda com financiamento alemão até acumular 62 propriedades em 17 municípios. No auge, eram mais de 16 milhões de pés de café cultivados por mais de 7.000 colonos. Em 1913, Francisco Schmidt era oficialmente o maior produtor individual de café do Brasil. E a imprensa lhe conferiu o título de Rei do Café. Um menino prussiano que havia chegado ao Brasil como filho de colonos tornara-se o maior fazendeiro do país. Em 1901, o presidente Campos Salles o nomeou coronel-comandante da 702ª Brigada de Infantaria da Guarda Nacional. Mas a história de Schmidt guarda uma virada inesperada. Em 1917, quando a Primeira Guerra Mundial entrava no seu 3º ano e o Brasil acabava de declarar guerra à Alemanha, Francisco Schmidt, o prussiano, o alemão de nascimento, assinou um manifesto de apoio à decisão brasileira e declarou publicamente que enviaria seus próprios filhos ao campo de batalha contra a Alemanha se necessário fosse. O gesto chocou os jornais conservadores germânicos. Para Schmidt, a escolha estava feita há décadas. Ele era brasileiro. O sobrenome Schmidt existe hoje como nome de rua em Ribeirão Preto. E o campus Monte Alegre da Universidade de São Paulo ocupa exatamente o terreno onde ficava a sede da fazenda que foi o centro de seu império. Quem chegou ao Brasil depois de Schmidt e conseguiu superá-lo em número de pés de café foi um menino de menos de 2 anos de idade que desembarcou no Porto de Santos em 1887, sem saber ler nem escrever. O sobrenome que carregava era Lunardelli. E Jeremia Lunardelli viria a ser reconhecido como o 5º e último rei do café do Brasil. Natural da província de Treviso, no nordeste da Itália, Jeremia chegou com a família para trabalhar em fazendas no interior paulista. Na adolescência foi colono, carroceiro, sitiante. Aprendeu a ler e a escrever por conta própria, sem nunca ter frequentado uma escola. Antes dos 30 anos já era agricultor e comerciante de café respeitado em Sertãozinho. Em 1915, mudou-se para Olímpia, expandiu fazendas. Uma geada intensa em 1918 quase o destruiu.
Obrigou-o a liquidar posições de café em Santos e a se endividar para sobreviver. Muitos outros não sobreviveriam a esse golpe. Lunardelli sobreviveu. Expandiu depois para o norte do Paraná, para Mato Grosso do Sul, para Goiás e chegou até o Paraguai. O número de pés de café chegou a 18 milhões. Em 1933, por serviços prestados à agricultura brasileira, recebeu a Ordem do Cruzeiro do Sul. Tornou-se doador de obras que hoje integram o acervo original do MASP. Um menino que havia chegado sem saber ler, que aprendeu sozinho, que foi colono antes de ser fazendeiro, que quase perdeu tudo numa geada e ainda assim construiu o maior império cafeeiro da história brasileira. Uma curiosidade que persiste até hoje. A telenovela O Rei do Gado criou o personagem Geremia Berdinazzi, italiano, fazendeiro. O nome e a origem italiana levaram muita gente a acreditar que a personagem era inspirada em Lunardelli. Segundo os produtores da novela, não há qualquer relação, mas a confusão diz muito sobre como o sobrenome Lunardelli ficou gravado na memória coletiva do Brasil. Mas antes de todos esses reis, havia uma família que chegou ao Brasil em 1531 e passou séculos construindo a estrutura sobre a qual o café paulista seria erguido. O sobrenome Prado aparece nos registros históricos desde a fundação de São Paulo do Piratininga. O primeiro da linhagem chegou ao Brasil como João do Prado, natural da vila de Prado no Alentejo, em Portugal, vindo na companhia do donatário Martim Afonso de Souza. Séculos depois, a família havia penetrado em todos os aspectos da vida paulista. E quando o café chegou ao oeste paulista na segunda metade do século XIX, os Prado estavam na linha de frente. A figura central dessa história é Antônio da Silva Prado, neto do Barão de Iguape, que em 1868 recebeu como presente de casamento uma fazenda de café, a Santa Veridiana, em Santa Cruz das Palmeiras. Na década de 1880, aquela fazenda se tornaria uma das 3 propriedades mais lucrativas de todo o estado de São Paulo. Mas os Prado não eram apenas fazendeiros. Em 1887, os irmãos Martinho, Antônio e Martinico criaram a Companhia Central Paulista, exportadora de café com filiais em Londres, Hamburgo e Estocolmo, que em 1887 se tornaria a maior exportadora de capital brasileiro. Eram fazendeiros, banqueiros, exportadores, industriais e políticos ao mesmo tempo. Antônio da Silva Prado seria o primeiro prefeito de São Paulo, nomeado em 1899. Foi sob sua gestão que a cidade ganhou o Teatro Municipal. A família possuía dezenas de fazendas por todo o interior paulista. Campo Alto, em Mojimirim, Santa Cruz, administrada por Martinico, Guatapará e São Martinho, em Ribeirão Preto. Os irmãos Silva Prado chegaram a ser, por algum tempo, os maiores produtores de café do mundo. Mas há um capítulo da família Prado que raramente aparece nas histórias tradicionais. A figura de Veridiana da Silva Prado, filha do Barão de Iguape. Foi prometida em casamento ao primo Martinho quando tinha apenas 13 anos de idade. Uma prática comum na aristocracia rural paulista do século XIX. Tiveram filhos, administraram fazendas, acumularam riqueza. Mas quando os filhos chegaram à idade adulta, Veridiana tomou uma decisão que escandalizou São Paulo inteiro. Separou-se de Martinho, assumiu a chefia da família e passou a tomar sozinha as decisões sobre os negócios e o patrimônio. Num tempo em que o sistema patriarcal era absoluto, aquele gesto foi revolucionário. Mudou-se para uma chácara que ficou conhecida como Chácara Dona Veridiana, onde reunia artistas, intelectuais e políticos. O sobrenome Prado carrega, portanto, não apenas a história do café, mas a história de uma mulher que ousou romper as regras de um mundo feito para silenciá-la. Se os Prado representam a aristocracia paulista que encontrou no café uma extensão natural de seu poder, há um sobrenome que conta uma história completamente diferente. A história de como o café criou uma nova nobreza do zero. Esse sobrenome é Amaral, e a história que o define começa em Campinas, numa fazenda chamada Sete Quedas.
Joaquim Bonifácio do Amaral nasceu em Campinas em 1815. Filho de uma família já estabelecida na região, tornou-se fazendeiro num momento em que Campinas ainda navegava entre a cana-de-açúcar e o café. Mas o que o diferenciou de quase todos os seus contemporâneos foi uma decisão tomada em 1852, 36 anos antes da Lei Áurea. Naquele ano, Joaquim Bonifácio do Amaral introduziu em sua fazenda Sete Quedas o trabalho livre. Contratou trabalhadores brasileiros assalariados e também colonos alemães e do Tirol austríaco para trabalhar ao lado dos escravos que ainda possuía. Era um experimento, mas era um experimento com convicção por trás. Em 31 de dezembro de 1875, Joaquim Bonifácio do Amaral foi ainda mais longe. Deu liberdade formal a seus 130 escravos e ofereceu a todos eles emprego regular remunerado em suas terras. Era um ato extraordinário para a época e gerou controvérsia entre os outros fazendeiros de Campinas, que temiam que o exemplo se espalhasse. Tornou-se figura central no Partido Liberal e na maçonaria local, cofundador do Colégio Culto à Ciência, que pretendia abrir o ensino a classes menos favorecidas, e vice-governador de São Paulo. Dom Pedro II o reconheceu com o título de barão em 1876 e depois de visconde de Indaiatuba em 1879. O solar onde Joaquim Bonifácio do Amaral viveu ainda existe em Campinas, na rua Barão de Jaguara. É um dos poucos sobrenomes do ciclo do café que está diretamente associado a um movimento real em direção à abolição, não por obrigação legal, mas por convicção. Num período em que o debate sobre o trabalho escravo era econômico antes de ser moral para a maioria dos fazendeiros, o Amaral de Campinas escolheu uma direção diferente. Há um sobrenome que chegou ao Brasil antes do café, plantou as raízes em Minas Gerais, atravessou gerações de tragédias e triunfos e acabou transformando o interior paulista. Esse sobrenome é Junqueira. E para entender o que ele representa, é preciso voltar a 1758, quando João Francisco Junqueira chegou de Portugal a São João del Rei e obteve da coroa uma sesmaria na região de Carrancas, no sul de Minas Gerais. Daquelas terras virgens nasceram fazendas, filhos e uma das mais extensas redes familiares da história paulista. Em 13 de maio de 1833, um evento brutal marcou para sempre a memória dos Junqueira. Numa das fazendas da família em Carrancas, conhecida como Fazenda Bela Cruz, um grupo de escravos liderados por um homem chamado Ventura Mina se rebelou e atacou a sede da propriedade. O episódio ficou conhecido como o Massacre de Carrancas, ou Levante da Bela Cruz, e resultou na morte de vários membros da família. É considerado um dos maiores levantes escravos do sul do país durante o Império. Os Junqueira sobreviveram ao golpe e expandiram. Levaram o sobrenome para São Paulo. No final do século XIX, os Junqueira eram parte fundamental da elite cafeeira de Ribeirão Preto. Coronel Joaquim da Cunha Diniz Junqueira, o Quinzinho, tornou-se uma das figuras políticas mais importantes da região, dono da Fazenda Boa Vista e presença constante na Câmara Municipal. A família foi responsável pela colonização de cidades inteiras: Ribeirão Preto, Orlândia, São José do Rio Pardo, Lins e Junqueirópolis, que ainda hoje carrega o nome da família, foram fundadas ou profundamente moldadas pelos Junqueira. Nas atas da Câmara Municipal de Ribeirão Preto do início do século XX, 2 vereadores com o título de coronel pertenciam à família Junqueira. O poder que o sobrenome representava era político, econômico e simbólico ao mesmo tempo. O que torna a história dos Junqueira fascinante é a trajetória que esse sobrenome percorreu, de sesmaria colonial no sul de Minas, passando por uma rebelião escrava que os marcou para sempre, até se tornar parte da estrutura de poder do café paulista. É uma genealogia que atravessa 2 séculos e ainda hoje aparece em nomes de cidades no mapa do Brasil. Existe um sobrenome cuja história começa com um experimento que o Brasil preferia esquecer. O sobrenome Vergueiro está diretamente ligado à primeira tentativa sistemática de substituir o trabalho escravo por trabalho imigrante nas fazendas de café de São Paulo, e ao fracasso doloroso dessa tentativa.
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro era senador do Império e proprietário da fazenda Ibicaba, que ele havia fundado em 1817 em terras que hoje correspondem ao município de Cordeirópolis, nas proximidades de Limeira. Na década de 1840, diante da pressão crescente sobre o tráfico negreiro, Vergueiro decidiu experimentar um sistema que chamou de parceria. A ideia era simples na teoria. Famílias de imigrantes europeus viriam ao Brasil, cuidariam de um número determinado de pés de café e dividiriam os lucros da venda com o fazendeiro. A Vergueiro e Companhia, a empresa que o senador fundou para recrutar imigrantes, financiaria as passagens, que seriam pagas pelos colonos ao longo dos anos de trabalho. As primeiras famílias chegaram, suíças, alemãs, portuguesas. Por uma década, o modelo pareceu funcionar. A fazenda Ibicaba chegou a abrigar cerca de 1000 pessoas e funcionava quase como uma vila independente, com moeda própria circulando internamente. Dom Pedro II visitou a fazenda. A princesa Isabel visitou. O conde Deu visitou. Era apresentada como um modelo para o futuro do Brasil. Mas debaixo da superfície, a realidade era diferente. Os imigrantes logo perceberam que as dívidas das passagens, acrescidas de juros de 6% ao ano, nunca poderiam ser pagas. As mercadorias vendidas pelo fazendeiro dentro da propriedade tinham preços acima do mercado. O café era pesado segundo regras que raramente favoreciam o colono. Muitos chegavam ao fim de vários anos de trabalho mais endividados do que quando haviam chegado. Em fevereiro de 1857, os colonos da fazenda Ibicaba se rebelaram. A revolta foi liderada pelo suíço Thomas Davatz, que depois voltou à Europa e escreveu um livro denunciando as condições encontradas no Brasil. Um livro que circulou amplamente e por anos afetou o recrutamento de imigrantes para o país. O sistema de parceria foi abandonado. O próprio Vergueiro morreu pouco depois. Mas a fazenda Ibicaba ainda existe em Cordeirópolis, tombada como patrimônio histórico, com sua chapéu, sua senzala, suas tulhas e terreiros construídos por escravos e imigrantes. É um dos lugares onde a história do trabalho no Brasil pode ser lida nas próprias pedras das paredes. O sobrenome Vergueiro ficou como sinal de advertência. Mesmo as tentativas bem-intencionadas de mudança podem reproduzir, com nomes diferentes, as mesmas injustiças que pretendem superar. Há um sobrenome que deu nome a um bairro inteiro de Campinas. E esse bairro nasceu de uma tragédia pessoal. Esse sobrenome é Rezende, mais especificamente Barão Geraldo de Rezende. E a história começa com a Fazenda Santa Genebra. Geraldo Ribeiro de Souza Rezende herdou a Santa Genebra e decidiu transformá-la num modelo diferente de tudo o que existia na região. Havia estudado os sistemas agrícolas franceses e queria aplicar ao café as técnicas mais avançadas da Europa. Lavagem, secagem, despolpamento, ventilação e classificação do grão com equipamentos modernos. No início do século XX, a Santa Genebra era reconhecida como a maior produtora de café do estado de São Paulo. Dom Pedro II era amigo pessoal de Geraldo. Em 19 de junho de 1889, o imperador lhe conferiu o título de Barão de Iporanga, que a pedido do próprio Geraldo foi modificado para Barão Geraldo de Rezende. O barão era monarquista convicto. Quando a República foi proclamada em novembro daquele mesmo ano, retirou-se completamente da vida política. Os anos seguintes foram difíceis. Os filhos moravam na corte ou em Paris. As dívidas foram crescendo. E em 1º de outubro de 1907, Geraldo Ribeiro de Souza Rezende suicidou-se na sede da fazenda. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Campinas. As duas fazendas ao redor das quais o bairro se formou, Santa Genebra e Rio das Pedras, deram origem ao distrito que leva seu título até hoje. Barão Geraldo. Um bairro universitário e jovem, hoje sede de parte do campus da Unicamp. O sobrenome Rezende está gravado nos nomes de ruas e na memória de uma fazenda que foi um dia a mais avançada do estado. Uma história de grandeza e ruína que o ciclo do café conhecia de cor. Mas há um sobrenome diferente que precisa ser contado aqui. Penteado.
A família Penteado aparece nos registros históricos de Campinas desde o início do século XIX, associada primeiro à cana-de-açúcar. Manuel Correia Penteado acumulou riqueza na mineração em Minas Gerais ainda no período colonial. E seus descendentes transferiram esse capital para as fazendas de café e para a vida pública de Campinas. O que torna os Penteados singulares é que, enquanto muitas famílias de fazendeiros resistiam à urbanização, eles investiram nela. A Avenida Heitor Penteado existe em Campinas até hoje. E foi numa reunião cujo registro foi assinado por Antônio da Silva Prado que representantes da família participaram da fundação do Clube de Corridas Paulistano em 1876, o primeiro hipódromo de São Paulo. O sobrenome Penteado é a memória de como o dinheiro do café se transformou em cultura urbana. E há um último sobrenome a ser contado. Um sobrenome comum em todo o Brasil, que carrega a memória de uma das famílias mais estratégicas que o ciclo do café produziu. Esse sobrenome é Almeida Prado, originário de Itu. João de Almeida Prado, o capitão-mor de Itu, conhecido como Coluna de Itu, teve 20 filhos. Foi exatamente esse número extraordinário que garantiu que o sobrenome se espalhasse por toda a região cafeeira. Os filhos saíram de Itu em direção a Jaú, a Araras, a outras cidades do interior, carregando o capital das fazendas ituanas já esgotadas pelo cultivo extensivo. Em Jaú, compraram a fazenda Pouso Alegre e plantaram café novo em Terra Nova. O que os Almeida Prado revelam é um padrão que se repetiu em dezenas de famílias por todo o interior paulista. O café não ficou parado. Cada vez que um solo se esgotava, no Vale do Paraíba, em Campinas, nos arredores de Itu, as famílias se moviam para o oeste, mais fundo, onde a terra roxa prometia recomeço. O café paulista foi uma cultura de fronteira, e os sobrenomes que o acompanharam foram sobrenomes que aprenderam a se mover. Hoje existe em Itu a Fazenda Capuava, administrada por descendentes da família que retornaram às origens depois de gerações. É uma história circular. Um nome que partiu de Portugal, fincou raízes em São Paulo, seguiu para o interior com o café e um dia voltou para onde havia começado. 10 sobrenomes. 10 histórias completamente diferentes sobre o mesmo solo vermelho. Um alemão que chegou menino e se tornou rei. Um engenheiro cujo filho aprendeu a voar entre as locomotivas de uma fazenda. Um italiano que aprendeu a ler sozinho e construiu o maior cafezal do mundo. Uma mulher que rompeu o sistema patriarcal. Um senador que tentou uma solução e criou uma nova forma de injustiça. Um barão que amou o império tanto que não sobreviveu à república. Uma família que chegou antes do café e ainda está aqui, séculos depois, com o nome gravado em cidades do mapa brasileiro. O ciclo que fez desses sobrenomes os mais poderosos do Brasil acabou. A crise de 1929 derrubou os preços em poucas semanas. Fazendas que valiam fortunas foram leiloadas. Os filhos dos barões foram para São Paulo, para as fábricas que o café havia financiado. Mas os nomes ficaram. Ficaram nas ruas, nos bairros, nas cidades, nos cemitérios, nos registros de cartório. Ficaram nas histórias que os netos e bisnetos contam sem sempre saber de onde vêm. E ficaram também aqui, neste vídeo. Nesta conversa que começou com um título e termina com a certeza de que a história do Brasil está escondida nos lugares mais inesperados. Como num sobrenome que você já leu centenas de vezes e nunca parou para perguntar de onde veio. Roteiro verificado com fontes históricas documentadas. USP Pioneiros em Empreendedores. Arquivo Histórico de Ribeirão Preto. Tribuna Ribeirão. Fazenda Ibicaba. Wikipédia Acadêmico. Artigos da Cielo, Genealogias das famílias Junqueira, Asbrap e Prado.